A pessoa está ali, ela nasceu, por exemplo, aleijada, não vai andar nunca. Mas você chega lá e ora pela pessoa. Agora, se não acontecer nada, ocorreu alguma manifestação do Espírito Santo? Não. Mas e se essa pessoa de repente levanta e sai andando? Então houve o quê? Uma manifestação de cura, do dom de cura ali. Uma manifestação do Espírito Santo. O resultado, todo mundo vê o resultado. Existe uma manifestação. Então, por exemplo, nós estamos na igreja, estamos orando pelas pessoas, por batismo com o Espírito Santo, alguma coisa. De repente, essa pessoa é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, o que é isso? Uma manifestação do Espírito Santo, agora está falando. Agora, para que é? Muitas vezes a igreja não compreende. Assim como falar em línguas, às vezes a pessoa não compreende, a igreja não compreende, o que está acontecendo? Deus está dizendo, eu estou aqui. O Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui, eu estou falando. Assim, quando alguém cai ao chão, as outras pessoas choram, se alegram e tal, com a presença de Deus. É uma manifestação. Aquela pessoa também nunca mais vai se esquecer que foi tocada de repente por Deus. Existem inúmeras manifestações. Quem já participou de um grande avivamento conhece isso. Quem não participou fica muitas vezes criticando as coisas que não conhece, não sabe nada. Se você ler, por exemplo, o livro de Daniel Berg e Gunnar Wing, você vai ver que muitas vezes passaram a noite sorrindo. Eu já passei num grande avivamento que nós tivemos aqui, Imperatriz. Já passei a noite inteira sorrindo. Olhava, todo mundo olhava para a cara do outro e ficava rindo o tempo todo. Era uma alegria contagiante. Passávamos a noite inteira em cultos maravilhosos, Jesus batizando, curando, salvando almas. Eram coisas maravilhosas que estavam ocorrendo. No avivamento você vê todos os dons em operação. Então hoje a gente fala de coisa que não sabe o que é, não compreende, mas Deus tem os seus motivos para fazer as coisas. E Ele faz do jeito dele, não é do nosso jeito. É a hora que Ele quer, do jeito que quer e para o que Ele quer. Então você vai ver Daniel Berg, Gunnar Wing, dizer lá que de repente o assoalho do chão, que antigamente as casas eram sobre tábuas, aí tábua rachou lá, quebrou na hora do culto, de tanto povo pular. Lá tem declarando que o povo rolava pelo chão, falando em línguas, gritando. Então são manifestações que existem que você não compreende, você nunca participou do avivamento. Mas é interessante que as pessoas não participaram do avivamento, não têm nenhum dom operando através dele, mas criticam o tempo todo as coisas de Deus. Sem saber o que está falando, por quê, nem nada, não sabe de nada. São ignorantes espirituais. E aí? Criticam sem saber que estão falando mal de Deus. Muitos chegam até a blasfemar do Espírito Santo, dizendo que é de demônio as coisas que Deus faz. Muito cuidado com isso. Mas, continuando o que nós estávamos falando, então são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e que cada pessoa reage de uma maneira. Por exemplo, no batismo com o Espírito Santo, se nós pegarmos aí uma fila de gente e colocarmos lá para colocar 2 dedinhos na tomada assim, tomar um choque. Tem gente que vai tomar um choque, vai sorrir, vai dizer que cosquinha, que coisinha gostosa. Tem gente que vai dar um grito. Tem gente que vai dar um pulo. Tem gente que vai cair duro no chão, desmaiado. Tem gente que pode até morrer por causa de um choquezinho simples. São reações de cada um. Assim também são as manifestações do Espírito Santo através dos homens. Tem pessoa que perde o controle, esquece onde está, o que está fazendo. Aquela hora ali, uma hora de alegria, da manifestação do Espírito Santo. Então se comporta como criança naquela hora, muita gente. Mas é muito melhor ser criança e sendo usado por Deus do que estar vivendo em pecado, do que ir a uma igreja fria, gelada, sem a presença de Deus, sem a manifestação do Espírito Santo. O que acontece é que os nossos líderes não estão sendo usados, não têm essa autoridade espiritual, portanto, quando acontece, também não sabem como controlar essas manifestações, preferem criticar e, muitas vezes, parar, proibir as manifestações
manifestações do Espírito Santo. Lá na igreja de Corinto chegaram até a proibir falar em línguas. E o apóstolo Paulo diz, não proibais falar em línguas. De jeito nenhum. Não pode proibir uma manifestação do Espírito Santo. Só quem pode parar, quem pode proibir é Deus. Deus é que deu. Nós não somos donos das coisas do Espírito Santo. Então é preciso haver o quê? Uma regulamentação, um controle. E não parar, proibir. Isso não existe. Né? Não pode proibir falar em línguas, não pode proibir profetizar. Nada disso. Existem muitas igrejas que estão aí proibindo as manifestações do Espírito Santo. Já teve país aí que se reuniu para fazer isso. Por exemplo, a Alemanha, uma época, fez isso. Sabe o que ocorreu? Ficaram anos e anos e anos chorando e buscando depois para que o Espírito Santo voltasse a agir lá. O Espírito Santo deixou de agir, os abandonou. Então, muito cuidado. Talvez aí na sua congregação está ocorrendo isso. Então, chame atenção, reúnam-se e busquem, peçam ao Espírito Santo, nós queremos as suas manifestações aqui na nossa congregação. Nós estamos, a partir de hoje, buscando essas manifestações. Faça isso. Seja amigo do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Se disponha, abra-se para que ele opere aí. E você vai ver que maravilha que é quando o Espírito Santo está operando em nossa igreja. Muitas pessoas têm falado aí, por que a Imperatriz tem mais de 400 missionários na igreja pequena? A cidade tem 220 mil habitantes só. Por que tem um prédio, uma igreja que cabe aí quase 15 mil pessoas? Por que tem 40 mil membros? Por que isso? O que acontece, Imperatriz? Existe aqui o quê? Uma liberdade para que o Espírito Santo opere. Existe aqui um desejo de ganhar almas, tanto na cidade como fora da cidade, por todos os países. Então existe um crescimento, existe uma união em torno da obra de Deus, existe uma liderança que acredita na obra de Deus. Uma liderança que é usada por Deus. Uma liderança que tem aí os dons em operação em suas vidas. Uma liderança que está à frente, né, na evangelização, né, tanto de casa em casa, como nos cultos na rua, quanto na igreja. Estão presentes aí nas vigílias, né, de oração, nos jejuns, convocam jejum para a igreja, coisa que em muitos lugares não existe mais. Então o segredo é esse, praticar a Bíblia, a palavra de Deus. Só esse o segredo. Busque aí na sua igreja, faça isso aí e vai acontecer o mesmo que está acontecendo aqui. Estamos vivendo em pleno avivamento. Não aquele avivamento total que às vezes acontece, de a gente entrar na igreja, muitas vezes aconteceu. Em duas congregações que eu congreguei, aconteceu o avivamento da gente entrar na igreja 7 horas da noite e sair 7 horas da manhã. Passar a noite inteira aí adorando a Deus e vendo Deus fazer milagres, maravilhas, curas, né? Milagres, vendo cego ver, surdo ouvir, fazendo aleijado andar, pessoas aceitarem Jesus, demônios serem expulsos. Todas as manifestações aconteciam. Está crescendo o número de pessoas que estão ajudando na obra missionária, está crescendo o número de missionários, a igreja está ganhando muitas almas. Temos aí os cultos de adoração nas quartas-feiras, que são cultos especiais aí para onde nós oramos, estamos todos em jejum, em oração, buscando as operações dos dons do Espírito Santo, e Deus está fazendo milagres tremendos, maravilhas. Temos culto aí de doutrina, né, de estudos da palavra de Deus. Temos aí os cultos de oração da igreja reunida para orar, vigílias, e tudo está do jeito que a Bíblia ensina. As pregações do Evangelho pela rua, por toda parte. É assim que a Bíblia ensina. Então, vivamos o Evangelho como ele deve ser. Então o apóstolo Paulo faz questão aí de frisar, é o mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que opera todas essas maravilhas, todas essas manifestações do Espírito Santo. É um Espírito Santo, só um Espírito. Lá no mundo é que existem espíritos com letra minúscula, que são demônios operando aí nas pessoas, né? Principalmente aí no espiritismo, que
não só tem um lugar próprio, mas em várias religiões o Espiritismo está presente. Toda religião que tem lá uma imagem é espírita essa religião. Toda religião que anda aí buscando consultar mortos ou tenta adivinhar as coisas, são aí espíritas, na verdade. E nós temos visto aí a maior rede de televisão do Brasil pregando abertamente, ensinando abertamente o espiritismo. Através de novelas e filmes e seriados. Veja bem, cuidado. O ensino deles é audiovisual, é o melhor ensino que existe. E nós? Será que nós estamos primando por um ensino audiovisual, um bom ensino, através de nossas TVs, nossas rádios, nossas revistas, jornais? Então temos que combater o pecado, onde quer que ele esteja. Então lembrando que os dons aí são carismas, né? Em todas as linguagens, por exemplo, no inglês você vai lá ver dons carismatas, né? São carismas, são operações do Espírito Santo. No Brasil, nós aprendemos diferente, porque para separar, como a Igreja Católica Apostólica Romana adotou o nome aí de carismática, né? Então no Brasil ficou aí dons espirituais para os evangélicos e carismas, ou dons carismáticos lá para os católicos. Então, para separar, como lá é uma imitação das coisas de Deus, colocam Maria acima de Jesus, então lá deixa eles com o nome deles lá. E nós vamos usar então dons do Espírito Santo, para ficar separado mesmo, que é bom separar, né? Então, aqui é Jesus. O único que pode nos salvar é Jesus, só se chega a Deus através de Jesus, e os dons são do Espírito Santo. Um Espírito só que opera aqui. Outra coisa interessante é que os dons espirituais não são dados por merecimento. É interessante, nós temos aí uma teologia do merecimento que está sendo infiltrada na igreja. Muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo porque acham que para ser batizado precisa merecer. Outros não são curados porque acham que para ser curado precisa merecer ser curado. Outros nunca conseguem ser usados em algum dom do Espírito Santo porque acham que tem que ser por merecimento. E não é assim. As coisas de Deus são pela graça de Deus. Ele escolhe, capacita, faz do jeito dele, na hora que ele quer, e pronto. Tem gente que acha, não, nós vamos ter que regular aqui os dons. Esses dons pode, esse aqui não. Essa manifestação pode, essa não. Como se nós fôssemos donos de Deus. Como se nós pudéssemos assim escolher. Não, eu quero ser usado, Senhor, só nesse aqui. Nesse outro, não. Ah, isso aqui é bonito. Ah, isso aqui é feio. O que é isso? É igual um batismo com o Espírito Santo. Tem gente que fala, não, eu quero falar em língua como o irmão tal. Ah, igual aquele outro irmão, não quero não. Ele fala feio. Nós não mandamos em Deus. Nós não escolhemos como é que Deus vai nos usar. Nós não escolhemos as manifestações. Ele é que nos usa. Quando quer, do jeito que quer e para o que ele quer. Olha, então Paulo escreve à igreja de Corinto porque estavam ocorrendo ali vários problemas. Os dons estavam em operação, mas os crentes que eram usados nesses dons eram imaturos, eram ainda crentes que estavam sendo chamados por Paulo como crentes carnais. Pessoas que estavam agora querendo o quê? Visando lucro, né, com os dons, visando posição social. Alguns se achavam mais importantes que os outros, melhores que os outros, queriam ser considerados assim. Então estava havendo aí dissensões, lutas, né, brigas. Estava uma coisa terrível por causa disso. E até o pecado estava sendo tolerado. E a igreja esqueceu-se totalmente da doutrina, né, da regulamentação, da autoridade e de consultarem a palavra de Deus.